Consolador, que vem ressuscitando as lições e os exemplos do inesquecível Mestre, que há 2 milênios veio ao mundo como emissário do Eterno. Mas eu também fui jovem, lutei e sofri muito, a fim de poder conhecer e assimilar os mesmos ensinamentos para atingir as sendas do bem, compreendê-las e trabalhar, resgatando débitos graves do passado. Precisei, então, de proteção e auxílio, não somente de protetores espirituais, os quais jamais me abandonaram, abraços com os percalços que se avolumaram à minha frente, mas também de amigos e irmãos de crença, que me ajudassem a retirá-los com seus conhecimentos contornados de amor fraterno. Por esta razão, hoje, já em vésperas da minha libertação carnal, desejo deixar aqui expressa a minha solidariedade fraterna a esses jovens de boa vontade, os quais, na flor da vida, rejeitam as ilusões materiais e se voltam, plenos de coragem e de amor, para as coisas de Deus, para as lides heróicas do Evangelho, compreensivos da urgência de se habilitarem para as responsabilidades doutrinárias que em breve assumirão como sucessores daqueles que lutaram, sofreram e trabalharam sob o impulso do Evangelho, compreensivos da urgência de se habilitarem para as responsabilidades doutrinárias que em breve assumirão como sucessores daqueles que lutaram, sofreram e trabalharam sob o impulso do Evangelho, ou da sublime doutrina dos Espíritos, que a todos nós tem servido e encaminhado para Deus. Aqui deixo o coração, nessas singelas páginas, fruto das minhas meditações, com o desejo de que todos cumpram fielmente os deveres espíritas cristãos, sob o Pai e protetor do Mestre e Senhor, Jesus de Nazaré. Palavras de Ivone do Amaral Pereira. Então, após ler a página da Dona Ivone, leitora de nossa casa, nós vamos fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais, responsável pela evangelização desta casa de amor. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em tua casa, Jesus, para nos esclarecermos acerca dessa fase tão importante. Todos passarão a cada reencarnação, sempre com o intuito de estar cada vez mais preparado para alcançar no Senhor a felicidade, o progresso, a evolução. Agradecemos, Senhor, por podermos estudar as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, por essa doutrina tão maravilhosa, tão esclarecedora. Que nós possamos sair daqui com muitas reflexões e que possamos, que estejamos sempre nos fortalecendo e insistindo em nossa lei, nossa, da família, da sociedade e do planeta. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos começar hoje, na verdade, um ciclo de vários seminários que acontecerão ao longo do ano
mocidade do espírito Ivone Pereira. Por isso nós pedimos que quando passar a lista de presença, aqueles que forem pais ou responsáveis, que façam o favor de colocar ao lado o contato e o nome do evangelizante, para nós sabermos, aqueles responsáveis que puderam vir hoje, para melhor trabalharmos, não só a divulgação, como também a nossa conversa, como também o tempo a ser adotado. Com toda certeza, a Cláudia, que é a responsável pela mensagem de hoje, trará conhecimentos e entendimentos importantíssimos para aqueles que estão passando pela fase da adolescência, como também para todos os demais que já passaram e que também, muitas das vezes, estão em plena relação com os jovens de hoje. Então, eu passo a palavra para a Cláudia. Eu espero que todos se sintam bem à vontade e que, no final, se tiver alguma colocação para fazer também em relação à evangelização da mocidade, fiquem à vontade para se manifestar. Vai ficar escura completamente. Seu rosto. Boa tarde. Bom, o estudo de hoje é o espírito na adolescência. É um tema, eu acredito, muito importante para todos nós, porque a adolescência já é vista como uma fase difícil, não é? São tantas novidades, são tantas dificuldades, e aí nós agregamos o espírito na adolescência. Falar de espírito para nós ainda é bem complexo, porque nós ainda não entendemos essa nossa condição de espírito, como um dia entenderemos. Então unimos o espírito e a adolescência. Eu pensei o seguinte, eu trouxe para a gente conversar hoje conteúdo de autores da doutrina espírita. São conteúdos fidedignos, são pessoas sérias. A gente vai falar do conteúdo dos estudos do Dr. Jorge Andréia, de Joana de Ângeles, através do Divaldo, tem Camilo, através do Raul Teixeira, e tem Emmanuel. Então são conteúdos sérios, fidedignos, mas antes de entrarmos nesse conteúdo, nessas mensagens, eu fiz um resumo para que nós pudéssemos nos sintonizar no que eles trarão, para que a gente consiga, assim, de alguma forma, receber essas informações já com um preparo, porque são informações profundas. E às vezes um texto, nós ficamos assim com um pouco de dificuldade, temos pouco tempo, então é interessante que a gente converse um pouquinho, resumidamente, despertando em nós, para que quando cheguem os textos, o conteúdo deles, a gente reforce o que já foi falado. Mas, se vocês perceberem que está muito corrido, vamos interrompendo, fiquem à vontade. Aqui não é uma exposição, não é uma palestra. Aqui a gente está batendo um papo. Foi alguém que se disponibilizou, a Camila conversou comigo, aí a gente montou o estudo, mas é um estudo. Eu também estou aprendendo com o estudo, então é um momento nosso. Então, você tem um sorriso, aí a gente pode pensar juntos, vamos fazer uma coisa bem interativa, até porque está muito calor, e a gente vai assim, ficando muito quietinho, fazendo aquela baixa, e aí a coisa fica pesada, e não é para isso, tá? Estamos falando de adolescente, gente, de muita energia. Então vamos lá. Nós vamos iniciar aqui falando o seguinte. Olha o que surge na adolescência. Surge na adolescência o despertar da sexualidade.
Junto do despertar da sexualidade, surge no adolescente o quê? A biologia da mediunidade. Aí vocês vão falar assim, nossa, todo adolescente é médium? É. Todos nós somos médiums? Somos. Mas eu nem psicografo, nem recebo uma mensagem, mas eu sou médium. Eu estou encarnado no corpo físico, mas na minha realidade é espiritual. Então, se eu estou vivendo ao mesmo tempo em duas dimensões, eu sou um médium. Eu intermedio duas realidades. Concordam? Todos somos médios. Por que alguns dizem assim, eu não ouço, eu não vejo, eu não tenho nada, eu sou igual a essa parede. Falta a essa pessoa o quê? Exercício, treinamento com a espiritualidade. Todos nós somos capazes de receber as intuições, de ouvirmos uma sugestão, de sermos ali orientados pro bem ou pro mal, de acordo com a nossa conduta. Então, quando nós dizemos que nós não temos essa conexão, falta em nós uma academia espiritual. Porque a academia que a gente se matricula não tem músculo, vai pra lá, sai definido, não é assim? Então vamos nos matricular nessa academia espiritual para aprendermos as conexões espirituais, porque somos espíritos. Quando nós vamos receber intuições de espíritos? De igual para igual. E aí existe um momento muito importante na adolescência, que acontece entre os 11, 12 até os 14, sendo o pico dos 14. Esse grande fenômeno neuronal se chama o quê? Poda neuronal. A primeira dessa poda, acontece em torno dos 2, 3 anos. É a grande poda. A criança, quando ela nasce com uma enxurrada de sinapses, de conexões mentais. Tudo que a gente ensina para o bebezinho, a gente fala assim, faz assim, aí o bebezinho. Aí você passa assim, uma semana, algumas horas, faz aquilo, aí o bebê. Aí de novo você faz, ele repete, não é assim? Por quê? Ele aprende tudo. O que você ensinar, ele está repetindo. Mas ele fixa? Não. Porque ele tem aquela enxurrada, aquele tapete recebendo. Os neurônios estão fervilhando. Mas ele ainda não fixa, ele está tendo contato com esse aprendizado. Aí chega em torno dos 2, 3 anos, tem aquela limpeza natural, fisiológica. Não existe uma morte do neurônio por uma doença. É uma morte, é uma poda fisiológica. É natural. É uma enxugada nessas conexões, nesses neurônios, para quê? Para que eles se especializem. Aí é quando a criança grava a musiquinha, grava aquelas gracinhas, ela começa a selecionar. Então ela fica mais pronta para aquilo que ela está aprendendo. Mas ela tem enxugada, essas conexões são enxugadas nessa primeira grande poda. E aí vai. Quando essa criança chega nessa pré-adolescência, de novo feita essa limpeza. E existe uma poda. Vai ser feita uma enxugada nessas ligações, nesses neurônios. Fisiológico, natural. Aquilo que não foi usado na adolescência é enxugado na infância, é enxugado nesse período que vai entrar na adolescência. Por quê? Hoje em dia a neurociência ajuda muito a gente. Depois a gente vai chegar em alguns slides da Suzana Herculano que ela traz isso. O cérebro começa a se especializar. E aí ele começa a ficar mais seletivo. O que não foi usado, ele entende que não servia. E existe essa eliminação. Mas vamos entender como funciona a nossa consciência para que haja essa poda. Porque se é uma poda neuronal,
Quem dá esse comando? Quem dá esse start? Porque acontecem todos os jovens do mesmo tempo, ao mesmo jeito? Todos os jovens são podados em áreas específicas do cérebro? Não. É um momento de poda fisiológica, mas cada jovem vai ser podado naquilo que não aprendeu a utilizar. Olha que interessante. Então, como que é feita essa poda? Primeiro, vamos entender o que é consciência. Consciência é uma função de onda. Como que é uma função de onda? Ela tem uma amplitude e tem uma frequência. A nossa consciência, ela está sempre oscilando em 3 planos. Olha como está confirmado para nós que todos somos médios. Nós vivemos em 3 planos. Quais são eles? Vamos interagir, gente. Vocês estão muito sérios e muito calados. Vamos interagir para animar essa tarde. Quais são os 3 planos? Gente, tem cola. Para mim também. Concordam que somos médios? Alguém que está aqui não vive em um desses planos? Não. Todos nós vivemos em todos esses planos. Como que a gente vive nesses planos? Eu estou no meu plano inconsciente, passo pelo biológico, vou no espiritual. Desço, subo, desço, subo, desço, subo. É assim, gente. Aí olha só que interessante. Lá em cima, com quem que eu encontro? Com espíritos. É um contato mediúnico. Sou ou não sou médium? Aí eu desço. Quem que eu encontro lá dentro? Eu. Mas um eu que eu não sei bem quem é não, sabe, gente? Sabe aquele eu que eu estou aprendendo a conhecer? É o eu que está lá no inconsciente. Então é um contato anímico, de alma, meu, mas self, lá profundo, aquele que eu ainda não sei quem eu sou. Aí olha que interessante. Esse contato anímico é espelhado pelo mediúnico. Fica difícil entender isso? Quando eu desço aqui, o que está aqui em cima espelha. Vamos traduzir isso? O que existe aqui nesse reservatório meu? Luz. Muita luz. É? Então vocês são iguais a mim, gente. Que bom, estamos juntos nessa. Porque lá no meu, sabe o que existe? Os nós da alma. Existem as nossas grandes dores, as nossas neuroses profundas. E de vocês também? Ai, que alegria! Estamos aqui à vontade. Então vamos falar das nossas neuroses? Combinado? Aí o que acontece? Fica à vontade, Patrícia. Aí o que acontece? O que é espelhado no mediúnico? Porque tudo que nós temos no anímico é potencializado no mediúnico. Olha o perigo. Então aquele meu nozinho que está lá, escondido até de mim, quem que percebe ele? Porque ele é vivo, ele vibra. E quando ele vibra, se ele é no meu conteúdo anímico, no meu eu espiritual, quem que vai entender ele? Quem que vai acessar a ele? Os espíritos. Não é normal? Então eles fazem, vibra ali. Cláudia é medrosa, hein? Opa, arrumamos uma amiga. E engrossa esse caldo. Por isso que eu falo assim, gente, mas é um medo que eu não domino. Por quê? É só o meu? Está espelhado com um botão de medo. É quando eu perco o controle. Quando a gente fala assim, perdi o controle, para que não é só você. Me irritei demais, perdi o controle, não sou mais eu. Porque quando é só meu, mesmo que seja forte, eu ainda controlo. Quando eu perco o controle é porque já não é meu.
Isso aqui, gente, nós vivemos assim um tempo. Vocês estão aqui hoje me ouvindo falar. Quando terminar a exposição, vocês vão falar: ah, a Cláudia falou disso, 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 disso. Mas vocês prestaram atenção o tempo todo no que eu falei? Não. Um momento vocês vão falar assim: nossa, cochilei, cometeu um torpor, já fui lá pro espiritual. Aí uma hora você fala assim: nossa, isso me lembrou aquela palestra que eu assisti, já desci, conteúdo guardado. E eu vou lembrar às vezes assim: ah, eu tenho que fazer isso e tal, volta pra cá. Não é assim? A nossa consciência, ela não é reta, ela é oscilante. Por que eu me lembro do que foi falado? Porque o espaço entre um e outro, entre eu descer e subir, é curto. Então aquela lacuna que eu perdi, eu, com a minha parte cognoscível, racional, faço a ligação. Eu perdi aquele momento, mas eu conecto porque eu faço uma sequência. Entendeu? Faltou uma palavrinha na frase, mas eu entendo a frase, porque eu tenho aquele conteúdo e eu faço a ligação completa a frase. Não tem vários testes assim? Falta uma lacuninha e você vai completa? A nossa consciência é assim. Por isso que eu sei dizer, na palestra foi falado isso, 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 embora eu tenha oscilado. Deu para compreender? Alguém quer falar alguma coisa? Fala. Você já quer entrar no desequilíbrio? Então vamos, Rose, você pediu. Poxa, só porque Rose pediu. A gente vai entrar agora em quem usa maconha. Olha a função de onda de quem usa maconha. Como ela fica igualzinha? Não. Ela ganhou em amplitude. Não ganhou? Olha como ela fica. O que acontece com quem usa maconha? Vamos imaginar assim, um músico, ele fala que ele usa maconha porque ele fica mais criativo. Não fala isso? Mas ele não realiza no plano biológico. Ele tem dificuldade na sequência da vida biológica. Fica lógico entender por quê? Por que ele é mais criativo? Porque ele está mais tempo aqui e mais tempo aqui. Percebe? Ele vai dentro dele, mexe naquilo tudo. Aí lá no espiritual, engrossa o caldo dele. Se ele já tem aqui um conteúdo anímico, artístico, ele vai ser potencializado. Então ele fica criativo, ele fica zen. Quando chega no biológico, ele dá conta? Não. Olha o espaço que ele tem. Ele não consegue, como nós, fazer a ligação. Então ele cria muito, mas é difícil ele dar conta do plano biológico. Ele precisa que alguém faça isso por ele. Deu para entender? Então o uso da maconha altera a nossa função de onda, função de consciência. Olha, esse aqui eu estou falando de todo mundo que está lá fora do jeito. Porque aqui no jeito eu acredito que não tenha ninguém ansioso, tem? Não. Gente, mas eu soube que todo mundo ansioso ia ficar lá de fora. E aqui só ia entrar zen. Não? Então desculpa, tá, gente? Mas eu vou ter que falar de quem tem ansiedade, tá? Quem tem ansiedade altera completamente a função de onda. Aumenta a amplitude, aumenta a frequência. É uma pessoa que tenta ser onipresente. Ela quer estar nos 3 planos ao mesmo tempo. Quem é o único ser onipresente que nós conhecemos? Então, o ansioso quer o quê, gente? Gente, o ansioso quer ser Deus, ele quer ser onipresente. Olha só, olha o que nós queremos. Então, a função de onda de um ansioso é uma função onipresente. Ele não aceita estar oscilando.
Ele quer tudo. Ele tem aquela ânsia por dar conta de tudo. Ele quer ter um contato com o espiritual, ele desce no anímico, ele volta pro biológico, ele dá conta do biológico, ele volta no espiritual. É assim. Olha só, já que vocês falaram que tem um pouquinho de ansiedade, quando tem esse pouquinho, vocês sentem isso dentro do coração? Sim, parece um bulidão, né? Não é assim? Às vezes fica tão assim que ficar num pano só, do céu. Dá vontade de pegar essa fitinha e fazer assim. Exatamente. Olha como a gente fica, né? Então, o ansioso, mostrando a função de onda dele da consciência, prova que ele quer ser Deus. Concordam comigo? Quer ser um ser onipresente. Outra coisa, essa consciência vai dar o padrão da poda neuronal. Lembraram disso? Quem gosta de ver os neurônios? Carne. Espetáculo, né? Carne, a gente até... O neurônio, ele está sempre promovendo uma sinapse, ou seja, as informações são passadas de um para o outro. Vamos lembrar assim, vamos trazer para a prática quem não tem esse entendimento dessa área da biologia, da medicina. O neurônio é como se fosse uma extensão. Se liga na parede, e aí o final da extensão tem os plugs, não tem? Aí você liga um aparelho naquele plug e passa uma corrente e liga aquele aparelho, não é? O neurônio, ele tem essa função. Ele tem um corpo celular, ele tem um axônio, que é esse caminho, e vai desembocar numa sinapse, ou seja, ele vai transmitir uma condição de informação. Liga um aparelho. Então vamos imaginar aquela extensão ligando aqueles aparelhos, dando condição daquela corrente elétrica de chegar a uma informação. E aí o que acontece? Nesse momento dessas conexões, dessas informações, é que acontece uma apoptose. O que é uma apoptose? É uma morte celular fisiológica. Por exemplo, vai formar uma válvula cardíaca. Aí vai dar carreirinha de células. Chega lá, tem que formar uma válvula. A válvula não pode fechar, pode. Se chega uma célula ali e fecha, porque aí forma um septo, não pode, forma uma apoptose. Morre aquela célula para que não feche, porque tem que ser uma válvula. Entenderam? Então o organismo funciona com a apoptose naturalmente, para que nós possamos formar o que precisa ser formado. Então a apoptose neuronal é fisiológica, olha só. Você está usando bem esses neurônios. Para isso, tem função. Deixa quieto. Não está usando, vamos matar. Porque como no coração, se fechar não forma válvula, se eles não eliminarem, ficam muitos neurônios confundindo aqueles que estão sendo especializados. Deu para compreender? Mas a gente ainda volta nessa ponta. Aliás, o ponto de ideia do nosso estudo é poda neuronal. Se a gente só entender isso hoje, tá bom, tá? Aí, olha só. Gente, isso aqui tá bem... vamos dizer assim... Sabe quando a gente estuda, faz aquele rascunho que a gente... ficou legal isso aqui? Eu trouxe os rascunhos, para depois a gente entrar no estudo, tá? Então, vamos lá. Problemas espirituais e doenças orgânicas. Olha, nós não podemos esquecer que o nosso estudo é sobre a adolescência, tá? Inclusive isso aqui, porque é o despertar de problemas espirituais e doenças orgânicas. E muitas vezes a gente fala, puxa, como é que foi surgir uma esquizofrenia nesse adolescente? É idade, tá, gente? Então nós somos pessoas que captam ondas. Nós temos lá a nossa querida pineal, que faz essa intermediação dos dois planos, espiritual e físico. E é uma antena. E nós somos rádios nos sintonizando a todo instante. Quando nós temos um entendimento da vida espiritual, um trabalho espiritual, um estudo espiritual, nós espíritos estamos encontrando
espirituais. Concordam? Quando nós estamos encarnados e esquecemos que somos espíritos, estamos só na matéria, continuamos captando? Continuamos recebendo influências? Sim. Continuamos recebendo influências. Continuamos tendo a ânsia espiritual por encontrar um caminho. O espírito fica assim, deixa eu viver na matéria, eu vou até esquecer que eu sou espírito. Fala isso? Não. A ânsia por encontrar um caminho está sempre em nós. Por isso que nós somos seres que buscamos sempre. Mas existem pessoas que captam semelhante a um rádio. Umas ficam chiando e nós temos que encaminhar. Por exemplo, nós estamos com o rádio sintonizado, escutando uma música. Passamos por um lugar onde tem muitas montanhas, esses sinais ficam difíceis, o rádio começa a chiar. Não é assim? Então as informações, as influências estão chegando e aquele rádio não está conseguindo sintonizar. Porque não tem aonde desaguar as ânsias do espírito. Então eles são rádios chiando. Por quê? Estão recebendo essa mensagem, não conseguem sintonizar. Tá? Essas pessoas precisam de um encaminhamento. Para onde? Para onde se fale em espírito. Porque elas precisam saciar ânsias do espírito. Se elas não encontram isso, são rádios chiando sem conseguir uma sintonia. Recebem a influência e não conseguem sintonizar. Precisam de encaminhamento, senão o prognóstico é desfavorável. Mas tem pessoas que já estão mais graves. São rádios que chiam não porque já estão recebendo a influência, porque estão quebrados. Tem um rádio que você não consegue sintonizar porque ele já quebrou. Então esse rádio precisa de uma peça, de alguma coisa, de algum conserto, porque ele não pega a estação por um problema. Então esse rádio está quebrado. Qual é o outro tipo de apoio que essas pessoas precisam? Uma intervenção médica. Tá? Então são pessoas, adolescentes, que já estão num nível de influenciação onde o rádio já quebrou. Então precisa de um apoio médico, porque precisa de um remédio que aquiete essa mente para que qualquer trabalho consiga ser feito. Porque sem a medicação, esse rádio não sintoniza. Tá? É como a gente mandar o nosso rádiozinho para o técnico, porque não são as ondas que estão ali que estão sendo difíceis de captar. Continuam as ondas, mas por uma deficiência do rádio, não sintoniza. Ficou claro? E aí surgem as patologias. Esquizofrenias, psicoses, transtornos bipolar, depressão, transtornos de personalidade e N patologias. Por quê? Pela eclosão do funcionamento de dois canais que são a sexualidade e a mediunidade. Não são dois canais, é um único canal de mão dupla. Tá? A sexualidade e a mediunidade. E aí o que acontece? Muitos desses casos, porque muitos casos dessas doenças graves, dessas patologias graves psiquiátricas, podem vir com uma história pregressa no espírito. Então nada é engessado quando a gente fala de espírito. Por quê? Porque nós conhecemos muito pouco desse assunto ainda. Então nada é assim, isso é isso. Não. A gente já teve acesso a essa pontinha do iceberg, mas embaixo do mar tem muito mais. Então nós não podemos fechar aqui
um entendimento. Nós estamos tendo acesso a conceitos, a ensinamentos que estão abrindo a nossa mente, nos tornando mais responsáveis com a nossa encarnação. Então, muitas dessas patologias surgem como falha nas podas. Por que isso? Deve-se ensinar a criança desde pequenininho, quando a primeira poda acontece, bom, isso desde que o reencarnante chega, né? Está se aproximando, a gente já conversa, seja bem-vindo, durante a gestação, com muita música. A música e a arte valorizam o lado espiritual, porque atuam no lado subjetivo, no lado direito, que é a parte subjetiva da mente, ou seja, nós estimulamos uma área espiritual. Então é muito importante a criança ser envolvida com música e com arte. Então, se essa criança já vai na barriguinha da mãe, escutando uma musiquinha, conversando com ela, preparando. Essa criança com 2, 3 anos, é dado a ela o quê? Essa poda. Aí é uma criança que é evangelizada no lar e evangelizada no grupo espírita. Então, é estabelecido para ela um roteiro de virtudes. É aquela criancinha que chega na pracinha e o coleguinha vem pegar um brinquedo. Aí quem vem pegar o brinquedo com ela, na pracinha, a praça é pública, todos têm direito à pracinha. Mas é aquela criancinha que vai para a pracinha com aquela roupa toda importada, aquele tênis importado, com os brinquedos mais caros que existem. Chega na pracinha, aquela criancinha que está na rua com a mãe vendendo bala. Somos todos iguais perante a Deus. Existe diferença? Não. Alguns homens fazem diferença? Fazem. Então chega aquela criancinha e quer o brinquedo brincar com aquele amiguinho. Aí a mãe fala assim, vem pra cá. Vem pra cá. Ah, a gente já vai embora. E tira a criança daquilo ali. Isso é uma criança criada com noção de espiritualidade? Não. A criança vale pelo que ela tem. Existe uma outra criança que está na pracinha na mesma condição, porque ter roupa importada não é recriminado, não é criticado por Deus. Pode ter, desde que saiba administrar os bens que estão nas suas mãos. E chega aquela criancinha e a mãe diz assim, olha, chegou um amiguinho para brincar com você, ensina ele esse joguinho. Aí a criança vai, mãe, não quero. Não, você quer sim. Mãe, mas ele tá sujo. Pois é, meu filho, ele não conseguiu. Ele nasceu numa família que não tem a condição que a gente tem. Mas olha só, você tá vendo que ele tá sujinho por fora, de repente por dentro ele é até mais limpinho que a gente, né? Você ensinou a criança virtudes. Você apresentou àquela criança Jesus. Foi ou não foi? Essa criança vai crescer com um contato neuronal, com sinapses que vão facilitar ela, espírito, em entendimento. Concordam? Concordam? Ela vai olhar o que a pessoa tem ou o que ela é. Né? Então ela já vai crescendo com esse entendimento. Jesus, virtudes, plano espiritual, assiste lá o Rei Leão, vê que o pai não morreu, depois ele aparece em espírito, não é? Olha, essa criança está crescendo. Quando ela chegar nos 11 anos, que ela tiver a poda, esses neurônios que trabalham a parte da espiritualidade são podados? Não. Vamos voltar no outro exemplo. Aquela que a mãe tirou da pracinha, aquela que vai para a escola e fala, o meu iPad é o mais bonito? Você já tem um modelo? Não. Aí chega em casa, mãe, fulano já tem um modelo quantos S's? E o meu ainda não. Essa criança, ela vale pelo que ela tem. Tem para sempre? Não, gente. Esse ter é provisório. E aí, hein? Quando chegar lá na poda, o que acontece com esses neurônios da espiritualidade? São podados. Ih, gente, aí é sério. Poda de neurônios. A apoptose mata um
nós recebemos organicamente um comando deflagrado pela glândula pineal, que é a glândula da vida espiritual. E ela vai soltar os hormônios e falar: funcionem, órgãos reprodutores, testículos ativos, ovários também, funciona. Junto com esse desaguar da sexualidade vem a mediunidade. Eu não tenho um neurônio que fala de espiritualidade, hein, gente? Cadê? O que acontece comigo? Gente, fico mal. Só que meu espírito fala assim: tadinho, ele não conhece a espiritualidade. Vamos fugir, deixa pra próxima, deixa ele viver na materialidade. Fala isso? Não, gente, não fala. E aí tá feita. A história começa ali. O espírito está naquela ânsia. Porque eu vou contar um segredo para vocês hoje. Sabe quando a gente fala aqui que a memória afetiva acompanha a gente? A gente fala aqui porque André Luiz falou, não é isso? Não é nosso, não. A memória factual não, cognoscível. Não é isso? Então tá. Então eu não lembro que eu matei fulano. Mas a culpa daquilo está comigo. A gente já entendeu isso? Que a memória emocional não ocupa espaço, ela vem com a gente. Tem uma psicanalista da escola francesa, chama-se Melanie Klein, que ela fala assim: que nós formamos o nosso emocional, a personalidade, de acordo. Essa personalidade é formada de acordo com os contatos emocionais. Por exemplo, se eu chego na casa da vovó e ela fala assim pra mim: chegou meu netinho que adora um arroz fresquinho, vai pra cozinha, faz um arroz fresquinho. A memória olfativa, então, ela tem só um caminho pra ela. Todas as vezes que eu sinto um cheiro de arroz fresquinho, eu lembro de quem? Da vovó. Então, o afeto me faz memorizar. Pode ser uma relação boa ou ruim. Se a vovó só me dá arroz queimado, toda vez que vier um arroz queimado, eu falo: é igual a minha avó. Ou bom ou ruim. Se um professor é muito bom, imagina um professor legal, que dá uma aula legal, super antenado, a equação é a mesma em matemática, mas não é mais fácil aprender com ele? É. Porque é memória afetiva. Eu olho para ele e adoro você. É só essa equação. Aí vem aquele professor horrível, você fala: equação, é assim ou não é? Então nós formamos o nosso aprendizado, as nossas conquistas de aprendizado são comandados pela emoção. Por isso da memória emocional. Nós registramos com a emoção. O fato, a vovó morreu, nunca mais fez arroz para mim. Mas quando eu como arroz queimado ou arroz fresquinho, eu lembro da vovó. Gente, a vovó nem está mais aqui. Mas a emoção está. Deu para entender a diferença da gente registrar a memória emocional e não a factual? Quando nós entramos na adolescência, que os hormônios da sexualidade são comandados pela pineal e estão ativos, nós entramos na idade ativa sexual. E o sexo só serve para dar prazer. Todos concordam? Posso falar então, né, gente? Tem muita gente que fala isso. Mas não é para isso. Sexo que dá prazer é sexo para espírito que ainda está vivendo a era das sensações. Gente, segredo, vou falar fora do microfone, tá? Quem vive as sensações está mais perto do primitivismo. Quanto mais, vivendo mais os sentimentos, saindo das sensações, começamos a nos aproximar da angelitude. Então estamos lá no primitivismo ou para a angelitude? Isso eu não quero que ninguém fale, é reflexão interna. Então, nós vamos lá. Deflagrou a sexualidade. O que é essa energia sexual? Então a gente já sabe que não é do prazer, hein, gente?
olha só, tá de bom tamanho ser primitivo, não tá? Para você já basta? Então vamos deixar lá atrás, tá? Vamos entender. Essa energia é para quê? Formação de vínculos. A energia sexual, ela existe na adolescência, porque a gente entra numa fase de formar vínculos. Quando eu tenho um vínculo afetivo com uma pessoa, qual é a energia que é mobilizada? Sexual. E aí, gente? Por que que a gente retoma a memória afetiva na adolescência? Precisamos da energia sexual para buscar vínculos e reparar vínculos. Entenderam? Mais ou menos. Não é complexo, pode falar mesmo. A energia é um único canal, tá? Essa aqui desce e essa aqui sobe. O que desce é a energia da sexualidade, da reencarnação. Nós não reencarnamos pelo sexo? Então é de lá para cá. E como nós temos contato com a nossa essência daqui para lá? É uma mesma via de mão dupla, tá? Então, essa energia sexual, ela vai ficar efetivamente marcando a minha reencarnação, o contato com a minha casa mental, como diz André Luiz. Por que nós temos ainda uma infância prolongada? Vamos lembrar do Evangelho? A gente tem aquele período da infância para que os pais passem todas as informações, abafando. De que forma? Eles vão ensinar pra gente, lembra? Jesus, virtudes, vão mostrar pra gente aquele mundo novo, para que quando chegue na adolescência, nós tenhamos essa gama de aprendizado para aprender a lidar com o que virá à tona. Então, essa energia da sexualidade é o que marca a minha reencarnação no que eu efetivamente vim fazer aqui. Aí, por que o jovem ou adolescente quer estar sempre em grupo? Ele quer buscar os vínculos. É como se ele precisasse de gente, dos grupos. É quando ele se volta contra os pais. Por quê? Qual é a energia que ele retoma? Papai, você foi meu papai querido na encarnação passada. É assim? Não. Por que o adolescente se acha feio? Vocês conhecem algum adolescente que se acha feio? Você fala assim, filho, você é lindo, porque você é minha mãe, e chata, porque é mentira sua. Eles se acham bonitos? Não, gente. Mas o que está vibrando neles como uma enxurrada de tsunami? As emoções passadas. A sexualidade traz para eles os vínculos passados. Então eles têm dentro deles um conteúdo que vibra de sombras. Muito feio. Como eles não entendem o que é, eles sentem que a imagem que eles passam é feia. Por isso que o adolescente tem a frase, eu sou feio. Pode estar tudo lindo, mas o nariz entortou um pouquinho para a direita. Eles não sabem traduzir isso. Então é a dificuldade com os pais, é a dificuldade com as regras, é a dificuldade com os amigos e é a busca pelo parceiro. Quem é esse parceiro? O passado pulsa nele para que ele busque um parceiro. E aí ele vai buscar, porque como a energia da sexualidade vem nele, e ele não tem
a noção da espiritualidade, ele teve aquela poda, ele vai buscar na matéria a ânsia do espírito. Então o adolescente fica com 1, 2, 3, 4, 5, porque ele acha que a relação sexual vai saciar a ânsia do espírito. Por que ele busca a droga nessa idade? Porque a droga dá uma falsa sensação a ele de um transe. Então é como se naquele momento ele saciasse uma necessidade do espírito. Então essas buscas do adolescente são buscas forjadas pela matéria. Ele não tem os neurônios que façam ele conseguir estabelecer conexões com as necessidades do espírito. Por isso que tem aquele adolescente que foi encaminhado, foi para aqueles pais que deram a eles aquele tapete de virtudes, ou mesmo, gente, olha que interessante, quando a força de espírito é muito grande, e já tem essas conquistas pregressas, entendeu? Que aí mesmo que os pais não deem, naquela retomada dele, ele retoma também esse conhecimento. Então isso abafa essa ânsia de buscar. Então ele busca, é quando aquele jovem fala assim, mãe, olha só, gente, isso acontece. Teve um caso, que essa semana eu conversando com uma menina de 15 anos, e ela foi convidada por uma amiga que foi criada com ela. A menina foi criada com ela. Mas mudaram de colégio e tem um tempo que elas não se veem, uns 2 anos. Aí ela ligou, meu aniversário vai ser um luau na praia de Caraí, uma quinta-feira, 9 horas da noite. Aí ela falou assim, eu pedi a minha mãe e tal, a mãe deixou. E ela foi pra casa da menina, depois foram pro tal luau. Quando ela chegou na casa da menina, a mãe veio com vodka e suco de laranja, suco, garrafa de suco, para fazer uma bebida. Vou preparar aqui. Essa menina que me contou falou assim, meu Deus, ela vai dar bebida. E ela ficou meio perdida. Para falar para vocês que essa menina, ela até conhece um pouquinho da vida espiritual, mas ela nem tem frequência em casa espírita. Mas ela tem uma vida de conhecimento, de virtudes. Os pais deram a ela essa educação. Aí ela ficou assim, sem saber o que fazer, com vergonha de dizer que ia embora, foram pro tal luau. Chegaram na praia de Caraí, com a mãe, a avó da menina, o tio, se sentaram numa roda que já estava pronta e todos fumaram maconha, inclusive a mãe e a avó da menina. Essa menina que me contou falou assim, eu não sabia o que eu falava, eu falava assim, eu não posso dizer para ela que eu não vou ficar, porque ela vai dizer que eu sou. Mas eu não quero isso. Aí começaram a me oferecer e eu fiquei quieta. E a mãe dela preparava o coquetel e dava para a menina. Chegou um amiguinho dela que também não se envolveu. Bom, deu meia-noite, que a menina queria comemorar na meia-noite e tal. Ela ligou pro pai, foi embora e ela foi me contar isso chorando. O que eu faço? Aí eu falei para ela, nossa, você busca um tratamento porque você tem virtudes. Olha que interessante. Ela não consegue se adequar porque ela é uma adolescente com virtudes. Então ela buscou um atendimento porque ela não é popular. É sério ou não é? Se ela não tem uma referência em casa de virtudes ou uma força de espírito, ela estava fumando a maconha. Entendeu? É rápido assim, gente. É rápido assim. Mas percebe como o estudo é provado na prática? E não é à toa que Dona Ivone me deu esse atendimento essa semana. O padecido dela. O adolescente, ele tem também tendência, muitas vezes, ao suicídio. Pelo passado, Regina. Entendeu? O passado, o nosso passado nos... por que o adolescente tem tendência ao suicídio?
A adolescência é o ápice da encarnação. É o contato que a gente tem com esse conteúdo emocional. Se esse adolescente tem uma história pregressa, ou se essa vida foi oferecida a ele uma instabilidade espiritual pela presença material, quando existe qualquer retirada, ele não se situa mais, ele não quer mais viver. Falta a ele instrumentos de realização. Percebe? Olha só, quando uma criança acorda e fala assim: filho, vamos embora, está na hora do colégio. Ai, mãe, eu não quero, para que eu vou ao colégio? Está na hora do pai sentar, da mãe sentar e falar: boa pergunta, por que você vai para o colégio? Ah, porque todo mundo vai. Não. Por que você vai para o colégio? Você tem que tirar do seu filho o que ele quer da vida. Ah, eu vou para o colégio porque eu quero crescer, eu quero estudar, eu quero ser um médico. Sabe, meu filho, olha o que o médico pode fazer numa sociedade. O médico pode ajudar, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, ele pode salvar uma vida, mas ele pode, não conseguindo salvar, ajudar a família a entender o que é não ter aquela vida. O médico pode fazer isso. Imagina uma criança acordar e saber que aquele dia de aula vai contribuir para que ela alcance aquele objetivo lá na frente. Não é diferente? Agora, aquela criança que às vezes nem tem um pai para acordar, nem tem uma mãe para acordar, não é assim? Porque o pai já foi, a mãe já foi, alguém chama ela e fala: tá na hora, mas eu não quero, tem que ir. E a criança fala. E entra, senta, estuda e ela não sabe por que ela está nesse colégio. Tem criança assim? Muita gente. A criança não tem um objetivo. Ninguém ajuda ela, ninguém acredita nela. Então é uma criança à deriva. Essa criança pode chegar na adolescência e ela não tem um ponto seguro, ela não tem referências. Para que ficar na vida? Ela não tem nada de objetivo na vida. Uma pessoa sem objetivo na vida é uma pessoa como se ela fosse um único ponto. Em cima de um ponto passam todas as retas. Se nós somos isso aqui, pode fazer isso na gente, não pode? O que são essas retas na gente? Nosso passado. O nosso passado é isso aqui na gente. É um entrecruzar de retas, de linhas, de caminhos que nós percorremos. Nós vamos dar conta disso aqui? Não. A gente se envolve com essas sombras e não sai do caminho. Se nós não tivermos um ponto aqui para seguir para lá, deixando essas retas para trás, quando eu chegar lá, eu tiver luz, eu posso olhar para trás. Enquanto eu não conseguir, eu não ilumino o meu passado, eu me misturo com as sombras. Por isso que nós temos que traçar o futuro. O que eu quero ser? Eu estou estudando para ser aqui uma pessoa melhor, contribuir na sociedade, ter um papel ativo. E com isso eu estou agregando para a minha construção imortal. Tem um objetivo enorme. Vou ser ajudado pela luz, porque eu estou buscando a luz. Esse passado fica para trás. Eu estou fugindo do passado. Muita gente diz assim: isso é fuga. É fuga? Não. Eu preciso me fortalecer para olhar para o passado. Porque se eu fico aqui tentando dialogar com as sombras, ler Emílio Miranda, eu quero que vocês saibam o que é um diálogo com as sombras. É isso aqui. É um diálogo com as minhas sombras. No passado eu fui sombra. Então, quando eu retorno na adolescência, se eu não tiver para onde ir, eu estou nesse emaranhado. Deu para entender? Mas olha só, a gente vai falar bem mais, porque os textos vão fortalecer isso. Também a gente não disse até que hora a gente vai. Sim? Interessante, né? Aí nós temos assim, quando você perceber, você vai falando para mim, tá perguntando, atitudes dos jovens.
O que faz uma atitude tácita? A atitude tácita é uma atitude íncita, é uma atitude de construção do espírito. Foi a menina que não aceitou a maconha, porque ela tinha uma construção de virtudes. E o que é uma atitude comportamental? Ela ter chegado lá e começado a fumar maconha. Entenderam? Essa atitude aqui, eu funciono de acordo com o grupo, para ser aceita pelo grupo. Não é o maior desejo de uma célula ovo, quando a gente está reencarnando? De todos nós. Vocês entram aqui, a gente olha, passa ali no portão e a gente olha para vocês e fala assim: vocês voltam aqui? Ninguém quer ser rejeitado. Qual é a maior necessidade nossa? É sermos aceitos. Então, se um jovem não tem fundamentado nele, nesse período da infância, a construção de virtudes, ele não tem uma atitude tácita, uma atitude dele, e ele adere a esse comportamento. Por quê? Porque o espírito está gritando que ele quer algo que a matéria não está dando, e isso que ele vai buscar. Então, a poda neuronal, a gente tem que ver assim. Isso é lindo, gente. Vocês acreditam na misericórdia de Deus? Acreditam? Vamos provar a misericórdia de Deus em nós? Na nossa fisiologia? Vamos? Sofremos uma apoptose. Não temos um cérebro preparado para a espiritualidade. Houve uma poda neuronal. Então, preferível desencarnar, porque acabou para mim. É assim? Gente, existe no nosso cérebro, acima da pineal, assim, um tapete de células troncos escrito misericórdia divina. A gente pode estar velhinho e decidir por isso, que a gente dá o comando para elas. Meu pai não gostou dessa ideia, não. Eu falei para ele: não fala de idade, não. Não fala. E se você quiser, você tem célula tronco para isso. Ah, poxa, por que você não conta isso? Que dá trabalho. Eu pensei que eu já tivesse aposentado. Qualquer idade, gente. Então, esse tapetinho é escrito misericórdia divina. Porque a hora que a gente quer, a gente pode. Olha que lindo. É o corpo, a fisiologia da gente mostrando o que a gente vê, o que a gente escuta. Saiu do abstrato e veio pro concreto. Ele sabe que nós somos infantis, então a ciência trouxe pra gente para mostrar assim: para de duvidar, porque é verdade. Mais ou menos isso. Aí temos as células tronco. Então, eu fui lá, não consegui espiritualizar, entrou em droga, não entrou em droga, entrou ali, entrou aqui, estava soltou e tal. Mas olha só, vamos consertar esse rádio, vamos dar um direcionamento. Podemos? Devemos. Vamos ensinar a esse jovem espiritualidade. Vamos ensinar a esse jovem que ele é muito mais do que ele pensava ser. E esse jovem, tendo esse entendimento, ele, espírito, vai dar um comando apineal que vai ativar para a área do cérebro que deve encaminhar. Porque é tão interessante, gente. A pineal, ela tem uma ligação muito forte com o lobo frontal, que é a área que decodifica as mensagens dela. É uma área nobre do cérebro que ainda não está evoluída. Porque é uma área que, para ela evoluir completamente, é preciso que nós façamos o que é esperado da espécie humana. Quem sabe o que é? Evoluir. Mas o que é preciso para evoluir? Autoconhecimento. Autoconhecimento para chegar ao entendimento de que a gente evolui pelo amor. Só o amor? Olha, Sócrates ensinou pra gente cuidar de si, não foi? O autoconhecimento foi Sócrates que lá atrás despertou em nós, não foi? Pastor Sócrates, quem teve que
vive? Jesus. Mas Jesus ia falar de novo a mesma coisa que Sócrates? Não. Aí Jesus trouxe a chave pra gente. Olha só. Sócrates já ensinou vocês a cuidar de si, o autoconhecimento. Mas eu venho dizer que não é só isso, é mais. É preciso cuidar do próximo. Então a gente só vai evoluir totalmente no amor aos nossos inimigos. Não basta amar. É preciso amar os inimigos. Então, nós só teremos essa área amadurecida, que é esperado de nós, quando nós amarmos os inimigos. Esse é o diferencial da espécie humana. Porque um cachorrinho não se ama. Dá um pontapé nele. Ah, para com isso, que ele não volta mais não. Então, é preciso que a gente ame os inimigos. É o nosso diferencial. Então, quando a gente tem um entendimento da espiritualidade, o nosso esforço não é maior por isso. Então, a gente pode começar por esse esforço, encaminhar essas células tronco. Elas vão fazer, nesse processo de direcionamento, uma mielinização do neurônio, que é um amadurecimento deste neurônio, para que a sinapse seja feita. Ocorre esse estímulo psíquico, que é igual à força do espírito, educação da alma. Então, o que é preciso para que eu mexa na misericórdia divina? Tá? Não é assim, olha só, célula pronta, eu entendi tudo o que acontece, entendeu? Para eu ficar bem, vai lá, migra para lá. Ela vai? Não. Ela vai ser acionada pela educação da alma, que exprime a força de espírito, que nada mais é do que um estímulo psíquico, que vai ser dado para este comando ser feito. A doença autoimune já é o outro lado. Você está falando da doença autoimune. A doença autoimune já é um processo onde o que é tratado na pineal não vai nem para o juízo crítico, vai para o hipotálamo. Hipotálamo são as chamadas funções neurovegetativas, a função de agressividade, de sono, de sexo, de fome. E a doença autoimune é nessa área do hipotálamo que é a agressividade, que tem a hétero e a autoagressividade. A heteroagressividade é expressada na forma de irritabilidade e a auto na forma de autoagressividade, ou seja, doenças autoimunes, depressões. Então, mas aí altera essa relação que você está falando. Não, não altera assim, você não dá o comando. Essas células tronco não estão sendo comandadas o que deveriam. Não, isso aí a pessoa já tem menos condições de... Menos. Por quê? Olha só. Ela está se atacando. Ela desconhece ela mesma. Ela perde controle. Desconhece, ela ataca ela. Como se ela fosse estranha. Então o que acontece? É uma autoagressividade. Como que eu mudo esse panorama? A identidade. Buscando essa identidade. Entendeu? Nesse trabalho, desse domínio de cuidar de si e cuidar do próximo. Esse processo é transformador e curativo em todos nós. Então você tem essa força de espírito, olha a academia do espírito aí. Você tem como direcionar, e se já está instalado num grau que não tem como reverter, pode atenuar, mas pode até reverter. Entendeu? Por que essa explosão do hipotireoidismo já chegou a isso? Nós estamos. Então vamos lá. A nossa pineal, gente, é linda, não é? Ela é assim, bem pequenininha, mas bem poderosa. Então ela vai funcionar, vai dar o comando na adolescência para a liberação hormonal, atuando nas glândulas reprodutoras, ativa a sexualidade, capacidade reprodutiva e a biologia da mediunidade. Isso ficou claro? Ficou? Tá? Isso é
textos, que eu faço o primeiro texto, é do nosso querido Dr. Jorge André. Esse livro dele é muito interessante, muito bom, esse livro. Forças Sexuais da Alma. Vale a pena, tá? Então ele vai falar assim, livros aqui, qualquer necessidade, Glaucia, gente, pode falar com ela. Mas esses doutores. Ah, mas Glaucia, já sei o tem, que. esse tem. Vai procurar. Tem. Então a força sexual, nascendo nas vizinhanças do inconsciente puro, como potência criativa da alma, apresentaria, lembraram aqui agora, gente, potência criativa da alma, apresentaria nos seus núcleos em potenciação uma predominância de forças semelhantes às do inconsciente puro. Entretanto, iriam sofrendo variações à medida que alcançassem a periferia, limites com o inconsciente atual. Isto é, o núcleo em potenciação na vizinhança do inconsciente atual teria predominância das forças aí existentes. Vocês sabem o que é isso aqui? Deu para entender? Tá confuso, não tá? Porque é mais ou menos assim. Isso aqui é um modelo de Jung, que o Dr. Jorge André estuda em cima. Isso aqui é o inconsciente puro, é o nosso self, tá? É o nosso eu profundo. É aonde terapia nenhuma cessa. Nenhuma terapia, qualquer tipo de terapia a nível psicológico, qualquer regressão de memória não ativa. Sabe aonde que a gente trata isso aqui? Numa reunião mediúnica, onde a gente fala de espírito para espírito. Então, a reunião de mediúnica é uma reunião de tratamento do nosso self. Aí temos aqui uma área de inconsciente passado. São os nossos conteúdos latentes, que ele fala aqui, olha. Ele chama de núcleos em potenciação. Isso aqui é assim, ó. Cada pontinho desse vibra, é vivo. São os nós da alma, são os focos doentes ou as boas aquisições. Elas estão guardadas nessa zona chamada arquetípica. É uma zona passada, uma zona que está vibrando, mas é guardadinha lá dentro da gente, tá? Aí nós temos aqui o inconsciente atual e aqui a zona física, tá? Só que aqui, nós no relacionamento, nós não temos a memória afetiva, que nada mais é os encontros para que a gente repare os nós da alma. Então o que a gente recebe é que todos nós somos seres magnéticos. Como são ativadas as emoções? A nível vibratório, a nível magnético. Magnético. Então, por que uma situação aqui mexe aqui? Porque mexe pelo magnetismo, tá? Então, eu vou trocando, vem algum nó pra cá, vem pra cá, daqui vem pra cá, vai pra lá. E esse trânsito são o trânsito das emoções, das questões da alma que estão sendo colocadas para fora e sendo agregados novos conteúdos. Isso é bom ou ruim? Isso não tem aí dizendo que é mais ou menos. A gente agrega bom e a gente agrega ruim. E aí o Dr. Jorge André vai falar pra gente. A força sexual nascida nas vizinhanças da onde, gente? Tá percebendo que é uma força do espírito? Nasce perto do inconsciente puro, do self, da nossa alma. Como potência criativa da alma. Ou ele fala aqui, é só perto da zona física porque é uma função para dar prazer. Ele falou isso? Não. Então, apresentaria nos seus núcleos em potenciação uma predominância de forças semelhantes às dos inconscientes puro. Entretanto, claro que tem isso aqui, reproduz quem eu sou. Entretanto, iriam sofrendo variações à medida que alcançassem a periferia,
forças ali existentes. Ou seja, quando o núcleo desse vem para cá, predomina a relação que eu estou no meio. Então, dependendo da minha busca, eu agravo ou eu curo. Deu para entender agora? Do mesmo livro. A força da energia sexual numa determinada faixa, masculina ou feminina, seria o resultado da expansão e orientação dos núcleos sexuais periféricos e suas consequentes irradiações e orientações no setor material. Esses mesmos núcleos mais periféricos serão sempre orientados pela força central, através de sua própria cadeia. Nós vamos manifestar o sexo masculino e feminino, orientados pelo espírito, nós, para que possa se expressar naquela reencarnação. Tá? Enquanto não houver uma integralização bissexual, jamais existirá um espírito de plenitude unissexual. São indivíduos que já se encontram praticamente projetados em nova e superior forma de consciência, a superconsciência. Aqui não está dizendo bissexual que a gente fala, não, tá, gente? Ah, ele é bi, não é isso não. Isso aqui é a expressão do espírito. Espírito tem sexo? Não. Ele precisa vivenciar experiências no corpo feminino ou no corpo masculino. E ele pode vivenciar situações numa homossexualidade devido às potências do inconsciente passado, por questões da alma. Mas não existe um terceiro sexo, entendeu? Ele pode estar vivendo a homossexualidade, deve ser entendido, respeitado, ajudado como uma questão da alma que está sendo resolvida, mas não é um terceiro sexo. Então, a mulher tem uma maior, a mulher tem um magnetismo maior. A mulher e o homem são dois conteúdos necessários. A gente precisa experienciar os dois sexos, por quê? Porque precisamos ter aquisições que se tem no corpo masculino e no corpo feminino. A mulher é mais sensível, não é? Tanto que é ela quem gesta. O homem não tem uma gestação. Só por ela viver a gestação, por ela ser a mãe, ela já tem essa conexão maior. Ela tem essa amplitude espiritual maior que o homem, claro, pela condição feminina dela. Então, ela é mais sensível, ela capta mais. Tanto que o papel dela dentro de casa é sempre o esteio, aquela que agrega, aquela que orienta. Por quê? Porque ela tem mais condição a nível de sensibilidade para isso, entendeu? Tem essas diferenças, mas isso não quer dizer mais ou menos em evolução. Quer dizer aquisições de cada um, entendeu? Não é que a mulher seja melhor, porque tem mulheres que não lidam bem com isso. não, mas aí o espírito vai ter que ser hora feminina, hora masculina. Para aquele complexo que o Dr. Jorge Andréa fala, para que ele tenha esse ser unissexual. Ou seja, ele não precisa mais aprender como mulher, ele não precisa mais aprender como homem. Ele é um ser uno. Ele tem todas as potências dentro dele, feminina e masculina. Ele se tornou um todo. Jesus não é assim? Jesus se deixou abater ou se deixou fragilizar pelas investidas que foram feitas nele? Ele não tinha mais essa necessidade. Por quê, gente? A sexualidade, essa atração, não é uma reparação de vínculos? Não é uma energia que nos aproxima para que o passado seja reparado? Jesus tinha o passado para reparar? Então ele não precisava mais da pulsão sexual, ele não precisava mais da energia dos dois polos. Ele já tinha sublimado tudo dentro dele. As relações dele já estavam todas elaboradas. Ele não tinha sombras para reparar. Ele não precisava mais do contato com o outro para a formação de vínculos. Na verdade, ele veio trazer para a humanidade o caminho que ele já tinha trilhado.
Tanto que ele esteve entre nós e foi naturalmente. Entenderam? Então é isso aqui que ele quer dizer, que na faixa crística nós temos o total do psi masculino com o feminino. Não temos mais a metade e é sempre aquele impulso em buscar uma parte, porque nós já estamos no todo. Distorção sexual. Percebe todo esse conteúdo até agora do mesmo livro. A energética espiritual, originária de núcleos psissexuais doentes, irradiará para o corpo físico de modo desconexo, excitando e penetrando outros setores, por serem afins, demarcando as anormalidades. É como se os núcleos em potenciação sexuais estivessem com sua energética mesclada e sem harmonia, traduzindo na morfogênese humana a transmutação sexual, a refletir-se numa extensa patologia. Olha só, quando nós buscamos na relação sexual o prazer, não é assim? Eu quero ter uma relação sexual com você porque eu estou querendo, porque eu estou precisando. Não é assim sempre? Ou alguém pensa assim, você não está bem. Vamos promover aqui uma comunhão de almas, uma união de almas. Os corpos se chocam para a transmutação. Mas vamos pensar numa conjunção de almas. Eu vou te doar a energia que você ainda não tem. Você doa a energia que eu não tenho. E numa comunhão de almas, os corpos se chocam para que haja essa transmutação. É assim um ato sexual? Então vocês concordam que nós estamos com as energias, os núcleos psissexuais doentes? Porque assim, eu quero porque eu estou afim. Então os corpos se chocam, mas as almas se unem? Não. Pode ser um casamento de 30 anos, tá, gente? A gente está falando só de um encontro, não. E pode ser assim. Então, é uma energia que o plexo obsidia o chakra e o chakra obsidia o plexo. Porque o plexo é no corpo físico, o chakra está no corpo perispiritual. E é uma energia que não sai dali. É uma energia doente condensada. Então, o chakra, ele quer mais energia. E o plexo fica mais mobilizado nas relações. Então, quanto mais relação sexual eu tenho, mais eu quero. É um obsessor, o chakra do plexo. Essa energia não é passada pelos outros chakras, ela não é sentida pela pineal, pelo lobo frontal, entendida como uma transmutação de amor, irrigada para o meu corpo físico, banhando o meu corpo físico de quê? Saúde, equilíbrio. Aquilo que eu não tinha foi doado. Um dia, gente, vai ser assim. Um dia vai ser assim. Mas a gente ainda vive essa distorção sexual. Freud, dito por Dr. Jorge André. Como analisar o inconsciente em face da organização física e mesmo como resultado desse trabalho consciencial, só poderia ter tirado relações psicológicas nessa zona mais condensada, com símbolos mais personificados e com exclusiva tonalidade dessa região. Por isso, viu o sexo em tudo, porém o sexo periferia. O sexo resultante do trabalho hormonal do corpo físico, criando a sua psicologia nesta faixa com horizontes profundamente limitados. Faltou o que para Freud? Não é um único canal que desce a sexualidade e sobe a mediunidade? Faltou o que para ele? Mediunidade. Então ele entendeu que a sexualidade regia as relações. Isso ele entendeu. Mas ele não entendeu como. Quando Jung veio e que entendeu a mediunidade,
Fechou. Período pubertário. O início da puberdade, isso aqui é da Linda Verastunga, então psicanalista também. Com o estímulo dos hormônios sexuais, propicia uma intensificação das emoções sexuais, com o desenvolvimento do corpo e dos órgãos genitais. Há um aumento de desejo sexual, que agora tem um órgão sexual pronto para consumá-lo. A masturbação volta a ser frequente, não mais com uma atividade autoerótica, e sim com um fim sexual. Ou seja, na fase fálica, que é aquela fase que criança está de 4, 5 anos, as crianças se masturbam por sentir prazer no ato. Ela gosta do autodescobrimento, de se tocar. Na fase pubertária, em que os órgãos genitais estão em desenvolvimento, os adolescentes se masturbam pensando em alguém, imaginando um ato sexual. Perceberam a diferença? Na criança, ela está reconhecendo ela. E na adolescência, é o outro. Ela nunca se masturba para conhecer ela se masturba pensando no outro. É o vínculo. É nessa fase que ocorre o início da atividade sexual genital, que é a fase genital que Freud tanto fala. Isso aqui são tópicos, tá? Que a neurociência hoje vem desvendando dentro da adolescência. Mudança hormonal comandada pelo cérebro, que a gente já falou, toda a parte hormonal. Tamanho e volume cerebrais definidos na adolescência. Isso é muito interessante, porque isso é o corpo. Tem aquela área do cérebro, mais ou menos aqui, a parietal, responsável pelo comando motor. O que acontece? Nós, quando estamos no lugar, nós nos posicionamos com referências, não é? Eu vou sentar aqui porque o ventilador está ali, porque essa cadeira é melhor por isso. Nós estamos sempre nos organizando no espaço, não é assim? O adolescente, ele tem um crescimento rápido do corpo. E o cérebro ainda não interpretou aquela mudança, porque ele vai crescendo rápido. O que acontece? O adolescente já está banado, não é? Serve um café e derrama. Leva o que quiser, continua, gente. Não é assim, certo? Passa por alguma coisa, bate em tudo. Por quê? Porque o adolescente ainda não deu conta do crescimento do corpo dele. O cérebro, depois que ele para, vai entender e vai programar para que ele possa se entender no espaço que ele tem. Então, quando o adolescente quebrar tudo, quer derrubar, caiu, gente, não tem paciência. Ele ainda não consegue entender que o braço dele ia até aqui ontem, a mão já vai até ali. Então, estruturas crescem, encolhem, reorganizações químicas e estruturais e acabam por amadurecer funcionalmente. Por isso a gente já falou, é uma reorganização. Sistema de recompensas, grandes mudanças. A criança, ela tem uma função neuronal que tudo agrada. Você dá uma balinha para a criança, ela fica feliz. Você dá ela fica feliz. Aí chega o adolescente. Ah, comprei aquela blusa que você tanto queria. Não é assim? Ah, mas não era tudo que você queria. Ué, eu já falei, tá, obrigada. Mas eu pensei que você fosse vibrar. Ih, gente, ué, tá bom. Ah, gostei. Não é assim, gente? Aí aquela viagem, ele queria vacinar, queria, foi. Aí chegava, mais ou menos. Gente, mas você queria uma... Ué, tá bom. Tá legal, né? Ou então te responde por mensagem, que é triste, né? Então o que é isso? Sistema de recompensas sendo reorganizado. Não é uma questão dele de escolha. Ele está tendo toda essa reorganização neurológica. Então ele responde diferente. Até um pouquinho atrás ele se agradava de tudo. E isso para ele também incomoda. Porque ele passa a querer as coisas e aquilo não satisfaz, como até um tempo atrás satisfazia. Isso aqui são os núcleos da base que participam uma área do cérebro, do aprendizado de sequências motoras, sofrem cortes drásticos e assim, habilidades motoras se cristalizam, se organizam. Então a criança começa aí a ter assim, mais habilidades. Por exemplo, era a criança que tocava o violão, aqui ela vai se
ficar mais específica, mais especializada. Ela vai conseguir ter mais um trato mais fino com as questões. Feixes que ligam várias regiões do cérebro adquirem capa de mielina, vão amadurecendo, que funciona como isolante elétrico e permite, portanto, a condução mais rápida e eficiente de impulsos pelo amadurecimento do neurônio. Reuniões pré-frontais do cérebro que permitem o raciocínio abstrato e o aprendizado social finalmente amadurecem. Com isso, o jovem adulto se torna responsável. Olha, a neurociência já está estendendo a adolescência para 30 anos, tá? Porque a gente vai chegar em casa e pega de 22 e fala, calma, gente, te ajudei? Tá ajudando. Então é isso aí, quer dizer, porque a criança é muito concreta, né? Tudo que você fala para a criança você tem que mostrar. E o adolescente já está tendo uma área do cérebro que percebe o que é mais evidente no adolescente, o desenvolvimento do abstrato, do subjetivo. Se ele tem essa poda, percebe que a evolução dele fica prejudicada. Da puberdade à fase adulta, intelectual, transição às capacidades cognitivas, emocionais e sociais do cérebro. Gente, tudo transforma nessa fase, tá? Cognitiva, a área da razão, a área do aprendizado, a questão emocional e a socialização, por tudo que nós já falamos. Biológica, o cérebro se torna capaz de lidar com competências reprodutivas adquiridas na puberdade e suas consequências. A neurociência só não usa o termo espírito, mas está embutido nela, né? Ao final da infância, duas grandes transformações ocorrem no cérebro: eliminação das conexões não utilizadas e a perda de receptores do prazer. Isso aqui também já ficou entendido? Pela poda. Aqui que eu falei para vocês, tá vendo esse mapa do corpo próximo ao cérebro, a área parietal, é onde tem essa organização aqui do crescimento do corpo. Acho que eu não vou falar isso não. Faltam 10 minutos, gente. Acho que eu vou ter. Negociando com tranquilidade, vamos oferecer sempre para os jovens esporte, variedade de estímulos novos. Isso é muito interessante. Por exemplo, vou conversar com um jovem, a gente vai falar sobre questões sérias. Nunca chega dentro de casa, senta aqui que a gente vai conversar. Não, procura assim, vamos dar uma volta, vamos tomar um sorvete? Aí toma um sorvete e vamos conversar. No sorvete, na volta, entendeu? Porque oferece a ele uma variedade de estímulos. Se você está dentro de casa, um local, que ele já sabe que ele é cobrar, não arrumou a sua cama, não arrumou o seu quarto, não fez isso, não fez aquilo, você chama ele para um papo ótimo. Ele já vai assim, fala, o que eu fiz, né? Aí você fala, ele, já sei. Não é assim? Então você fala assim, vamos dar uma volta, toma um sorvete, aquele que ele gosta. Aí vai. Aí o sorvete fala, olha, tem umas coisas que eu estou pensando, sabe? Aí eu queria falar para você, olha como seria legal, né? Se a gente pudesse pensar assim na sua idade, eu sei das suas necessidades, das suas dores, queria ser muito sua amiga, mas a gente também sabe que o cérebro, a gente está morrendo de vida, retoma o passado, e o passado, não sei o que nós fomos. Vamos combinar uma coisa? Vamos deixar o passado lá atrás? Quando você olhar para mim e falar assim, eu vou olhar para essa pessoa como minha mãe agora novinha em folha. Se eu sentir alguma coisa para essa mãe, eu tô com uma raiva e eu vou te ajudar. Porque também a gente não sabe que relação a gente teve. Então vamos conversar? Gente, isso é uma maravilha. Isso bota luz dentro de casa. Mas tem que lidar com esse entendimento. Porque às vezes um filho tem raiva da mãe e é uma questão passada. E ele vive um conflito grande dentro dele. Eu tenho raiva da minha amada mãe. São esses conflitos que se transformam em grandes neuroses, em grandes dores da alma. Porque ele não pode dizer para a mãe que ele está, mãe, olha só, eu te odeio. Ele pode falar isso? Ele tem que amar.
mas ele sente pulsar dentro dele também esse ódio. E se ele conversar sobre isso com a mãe? E a mãe disser, filho, tudo bem. Na hora que você me odiar, faz uma prece, pede para o seu passado ficar, que você vai tentar me amar, e eu vou te ajudar para isso. Gente, olha que entendimento! Isso é luz na vida da gente. Então, canalização para riscos controlados, porque também tem isso, ele pode tudo, não é? O jovem acha que ele pode tudo e ele quer sempre desafiar. E construção afetiva não afeta tudo. O afeto, na verdade, é a ligação da virtude. Desde pequenininha, isso aí, gente, Santo Agostinho fala pra gente, é a coisa mais linda do mundo. Você Regininha adora, já tá até rindo. Desde pequenininha, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores dos germes das vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como um bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Sabe, aquela criancinha, aquela menininha pequenininha, bonitinha, que já fazem um envolvimento de sensualidade nela, que botam a criança para fazer aquelas danças, que botam a criança para rebolar, que botam a criança... Tá entendendo? É um espírito, quando chegar na adolescência, que vier essa energia, ela já foi estimulada para isso nessa também. De repente ela sai desenfreada nessa sexualidade desregrada, porque não houve nela aquela ajuda. Porque o pai e a mãe não reconheceram nela essa necessidade, né? Adolescente e o namoro. Quem gosta? Muito adolescente. Adolescente e o namoro. Na fase da adolescência, a atração sexual é portadora de alta carga de magnetismo. Surge inesperadamente a necessidade de intercâmbio afetivo, que o jovem ainda não sabe definir. A gente já entendeu por quê, tá, né? Os interesses infantis são superados e as aspirações acalentadas até então desaparecem, a fim de cederem lugar a outras motivações, normalmente através do relacionamento interpessoal. Os hormônios, amadurecendo e produzindo as alterações orgânicas, também trabalham no psiquismo, desenvolvendo aptidões e anseios que antes não existiam. Joana, não existiam por quê? Porque ele estava nesta vida. Na adolescência ele está em todas elas. E ele procura muitas vezes os grupos afins com o passado. Entendeu? Ele sente uma satisfação imensa naquele grupo, muito vinculado ao passado dele. Ele busca magneticamente. Vocês lembram quando eu botei esse desenho aqui? Aqueles vórtices vibram. E ele é atraído pelo magnetismo que pulsa dentro dele. Ficar. Isso é muito lindo, Alberto Almeida que fala sobre isso. É um relacionamento sem rosto. É uma coisificação das pessoas. Despersonalização do sexo. É um encontro químico. É uma paixão. Liberdade sem responsabilidade. Fica com o outro. Não é perda da escala de valores. Não consegue relacionamento afetivo e efetivo. Sexo, o orgasmo como objeto de desfrute e não de gratidão pelo prazer da alma. Lembraram do sexo prazer e do sexo transmutação energética. Olha que interessante. O ficar, gente, é sério. A gente vai falar isso para o jovem e vai mais apanhar deles. Mas é sério. É magnético. Você ativa com aquele ficar um núcleo em potenciação que às vezes você não dá conta.
Então você pode desagregar a sua construção de personalidade com essas atitudes de ficar, de coisificar o sexo, da falta de responsabilidade com essa liberdade aparente que está sendo dada hoje, porque não é uma liberdade. Liberdade é você saber o que você está fazendo e assumir todas as consequências daquele ato. E se um jovem fica e engravida, ele não dá conta daquela gravidez. Se um jovem fica e adoece, ele não dá conta daquela doença. Então, você só pode fazer aquilo que você tem a responsabilidade para assumir. Então, o ficar é isso, é uma coisificação. O outro serve para mim, porque no final do dia eu vou chegar para o meu amigo e vou dizer, fiquei com 3, e o outro ficou com não sei quantos, e na outra festa fica com mais não sei quantos. Só que ninguém lembra que tudo isso é uma rede magnética. Que eu fiquei um dia, nunca mais quero ver, mas magneticamente já me associei àquela mente. E muitas vezes aquela mente vibra por mim, na minha direção. E eu sinto aquela vibração não de forma cognitiva, porque isso não é na área da razão do cérebro, é no incognoscível, é numa área do sentimento, da emoção. Energia criativa, ser mais fecundo, sementando a humanidade, maior amor. Ele teve um apaixonamento, não teve? O que aproxima a gente é a paixão, é a atração, que vai evoluindo para o amor, como diz no Livro dos Espíritos. Qual é o perigo do apaixonamento? É ficar nele. Aí ele fica o corcel desenfreado. E eis que eu estou convosco até os dias, final dos dias, até a consumação dos séculos. Jesus, Marcos 28, 20. Quer dizer, ele era um apaixonado pela humanidade. Mas por quê? Porque a atração dele, a vontade dele, fez com que ele viesse para instalar entre nós o amor, principalmente aos nossos inimigos. E a doutrina espírita evoca e recoloca Jesus em nossas vidas. Propicia a sociedade a articular o Cristo eterno. Então a doutrina espírita é um instrumento da misericórdia divina para que nós, através dela, consigamos encaminhar as nossas células tronco. Percebem isso? Ela é um instrumento para que nós tenhamos educação da alma, tendo força de espírito e direcionando essas células para que nós sejamos seres mais espiritualizados. A doutrina espírita transcende ao conceito social. Ela mostra pra gente um sexo diferente de genitália. É um sexo de energia, essa energia de construção de vínculos. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então são agregados pelas afinidades das emoções. Deixa eu pular isso aqui. Como vai sublimar, né? Orientar essa prática com arte, música, a prática da caridade é a sublimação dessa energia, do que a gente deve fazer com os nossos jovens. Você pode dizer esse crescimento de homossexualidade? Esse é um assunto que eu acho que as casas espíritas também não estão prontas, como todos nós estamos ainda entendendo o que está acontecendo, né? Mas o Dr. Jorge Andréa diz que são questões muito íntimas da alma. Então, como nós devemos proceder? Como um irmão nosso, como todos nós, porque olha só, na questão do sexo, é doença em todos nós. Porque tem o homossexual que está vivendo aquela experiência, vivendo aquela situação que é uma dor da alma dele. Mas todos nós vivemos.
Nenhum de nós tem o sexo em equilíbrio. Se nós tivéssemos, nós estávamos na condição que eles já nos disseram, nessa transmutação, nesse doar, nesse complemento energético. Quem de nós, solteiros, casados, adolescentes, temos isso? Quantos de nós levam um casamento de anos com dificuldades graves sexuais? Quantos de nós não têm uma vida sexual e têm dificuldades graves na sexualidade? É ou não é? Quantas pessoas vivem um relacionamento estável e não se mantém estável naquele relacionamento? São nós da alma, são as neuroses, são as doenças que nós temos dentro de nós. Então a homossexualidade é mais uma expressão desse desequilíbrio nosso. Porque, na verdade, nós entendemos que de Deus nós temos o sexo masculino e feminino. Mas o homossexual não é o filho de Deus? Claro. Senão nós também não seríamos pelo nosso desregramento. Mas esse irmão nosso que teve essa opção de viver por vários motivos. Ele pode ter vindo rejeitando aquela reencarnação naquele corpo. E foi necessário para ele. E ele, como uma atitude de rigidez, de não aceitação, ele vive com as potencialidades da outra sexualidade. Pode ter sido um irmão que veio comprometido em outras vidas, o André Luiz fala isso pra gente, com uma vida sexual desregrada, e ele é colocado num sexo oposto, para que ele possa vivenciar aquilo que ele fez. Então são tantas as sutilezas da alma, que nós não temos assim, como dizer, o homossexualismo é por isso. Agora, como que nós, que seguimos a Jesus, devemos lidar com a homossexualidade? Como devemos lidar com a dor de cada um de nós, com respeito. Porque se nós formos repelir o outro, porque ele tem uma dor na alma, nós não vamos viver com ninguém. Então, seja hétero, homo, somos desregrados. Então, como que nós vamos nos curar dessas patologias? Tentando educar a alma, porque uma educação da alma vai dar uma conduta digna. Essas relações vão ser assim. Se a energia sexual é uma energia de relacionamento, basta ver como são os nossos relacionamentos. São saudáveis? Nós temos relacionamentos uns com outros de forma saudável? Aí já diz que nós somos doentes do sexo. Nós não sabemos usar a energia sexual. Ela é para a formação de vínculos. É para que nessa vida eu olhe para o outro e fale, eu vou fazer diferente. O meu passado me assombra, mas eu vou me curar. Porque hoje, pela misericórdia divina, eu tenho esse companheiro com um outro corpo, me possibilitando reparar o que eu fiz de errado. Esse é o uso devido da energia sexual. Mas não é como nós usamos. Nós usamos, pelo contrário, para agregar comprometimentos. Quando eu me armo contra o outro, quando eu estou sempre na defesa, quando o outro fala, eu já estou pensando no que eu vou retrucar. Porque eu sei mais que o outro, porque eu posso mais que o outro, porque é ou não é? Então as nossas relações são doentes. Nós somos doentes emocionais. Por isso que Jesus, o médico de almas, veio para trazer para nós o remédio. Qual é? Amor. Enquanto nós não amarmos, nós seremos doentes da emoção. É o que nós somos. Então, quando você fala do homossexual, eu acredito, isso é uma posição, Cláudia, que não é importante a gente saber por que aquele indivíduo é homossexual. Nós devemos entender que ele está experienciando uma dor na alma em trânsito para reparação. Porque todos nós, mesmo que nós não queiramos, a vida conspira a nosso favor. Nós podemos frear a nossa evolução e ela está empurrando. Entendeu? Então nós temos que pensar nisso. Não podemos olhar para o outro e dizer é mais comprometido que eu. A gente olha como nós tivemos a condição de ver no fim de semana passado o caso de duas irmãs na adolescência
Elas são... Uma está com 31 anos agora e a outra está com 26. Essa que está com 31, aos 20 anos, teve o primeiro surto de esquizofrenia. E a outra que está com 26 aos 20 anos. E elas tiveram esse surto e elas vivem uma esquizofrenia severa, gravíssima. Gravíssima. E elas chegaram lá no nosso estudo e nós olhamos aquele caso e fomos atender e olhamos para os pais. E eles falaram, tem uma filha no meio. Essa filha do meio, casada, tem os filhos, não passou por nada. Mas essas duas, aos 20 anos, entraram num surto de esquizofrenia. Uma retomada desse passado, elas não deram conta. Mas elas já estavam passando por uma provação. Embora fosse uma esquizofrenia severa, gente, muito grave, elas não eram rebeldes. Nós nos aproximamos, tivemos envolvimento, e elas no surto, naquele olhar catatônico, mas não eram rebeldes. Como a gente vê um surto esquizofrênico, uma doença agravar e pacientes altamente rebeldes em expiação. Então, talvez nós, que estamos aqui normais, ninguém desencadeou um surto desse, talvez não tenhamos preparo ainda para expurgar o passado doído através de uma esquizofrenia. A gente olha para elas e fala, estão mais comprometidas que nós. Muitas vezes não. Muitas vezes elas já conseguem ter a força de espírito para retomar um passado que só através de uma esquizofrenia pode ser expurgado. E nós estamos sendo preservados por não darmos conta. Então, ninguém é mais que ninguém. Se aquele ali está na esquizofrenia, é o momento dele. Mas eu não sou mais que ele por não estar. Então, nós não temos o direito de rotular os nossos irmãos. Porque, às vezes, nós estamos numa condição mais favorável por incompetência. Então, que sejamos responsáveis com isso. Seja qual for o momento daquele irmão, a nós só cabe o respeito. E aí, vamos encerrar, irmãos.